Muito bem, pessoal. Questão de número 52 do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Hadley, volume 1. Você empurra um bloco de 2 kg contra uma mola horizontal, comprimindo a 15 centímetros. Em seguida, solta o bloco e a mola o faz deslizar sobre uma mesa. O bloco para depois de percorrer 75 centímetros a partir do ponto em que foi solto. A constante elástica da mola é de 200 newtons por metro. E qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa? Então, a situação que é nos dada na nossa questão é que empurramos o bloco contra uma mola, fazendo-a comprimir 15 centímetros. Então, está ali, ó, o x0 é o nosso ponto de equilíbrio da mola. E você vê ali no esqueminha ilustrativo os 15 centímetros ao qual a mola está comprimida. Obviamente que ela vai exercer uma força elástica sobre o bloco por conta dessa deformidade que a mola está sofrendo. Ao liberar o sistema, obviamente a mola empurra o bloco de volta e aí, ao chegar ao ponto de equilíbrio, o bloco se desprende da mola, quer dizer, deixa de ter contato com ela e se desloca 75 centímetros. Tá? Quer dizer, o bloco para depois de percorrer 75, a partir do ponto em que foi solto, né? Ou seja, a partir ali do ponto de equilíbrio, onde ele perde contato com a mola. Como o objetivo do enunciado é que a gente encontre o valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso da mesa, vamos fazer aqui uma análise da decomposição de forças que atua sobre o bloco podemos dizer, ao longo do percurso, quando ele quando ele perde o contato com a mola. Então nós temos a força peso, nós temos a força normal e nós temos a força de atrito estático que atua sobre o bloco. Óbvio que essa força também atua enquanto o bloco é empurrado pela mola antes e depois dele estar em contato com a mola. Dito isso, nós temos o seguinte. Como a gente quer o coeficiente de atrito, e nesse caso aqui, obviamente, como a gente está no capítulo de conservação de energia mecânica, óbvio que o intuito da questão é que a gente encontre esse valor através dessa equação. E mesmo assim, a gente não tem, digamos assim, valores suficientes, acredito eu, para descobrirmos através das decomposições de força. Então, nós temos ali a conservação da energia mecânica vai ser igual ao trabalho realizado pela força elástica. Perdão, força elástica não, da força de atrito estático, pelo amor de Deus, cinético. Né? Então, abrindo essas equações, nós temos o seguinte, que o trabalho realizado pela força de atrito é a própria força de atrito vezes o deslocamento. Isso vai ser igual à variação da energia potencial mais a variação da energia cinética. Né? Essa equação aqui nos demonstra que o trabalho realizado pela força de atrito é justamente uma força dissipativa, né? Que vai, digamos assim, entre aspas, roubar energia desse sistema. Por isso que nós temos ali conservação da energia igual ao trabalho realizado por essa força. Abrindo um pouco mais essa equação, a gente sabe que a variação da energia potencial é a energia potencial final menos inicial, energia cinética final menos energia cinética inicial. Se pegarmos a análise aqui de quando o bloco parte do ponto em que a mola está comprimida, então nós temos que ele parte do repouso, então nós temos a energia cinética inicial nula, pois sua velocidade é zero, e a final também, pois a gente vai analisar até o ponto em que ele se desloca os 75 centímetros, né? E ele vai parar após percorrer essa distância. Então nós temos a energia cinética final também como sendo nula. A energia potencial final também é nula, porque a energia potencial que está envolvida aqui no nosso sistema é a elástica, atribuída pela mola. Então, a energia potencial inicial é dada pela força elástica que a mola exerce sobre o nosso bloco. Então, após ter percorrido 15 centímetros, a mola perde o contato com o bloco e nós não temos mais transferência de energia potencial. Então, isso significa que
a partir daquele ponto ali, após percorrer 15 centímetros, nós não temos mais a energia potencial atuante. Isso significa que a nossa energia potencial final também será nula. Então, esse termo é nulo, esse termo é nulo e esse termo também é nulo. Isso significa que o trabalho realizado pela força de atrito vai se contrapor à energia potencial elástica acumulada na mola quando ela estava comprimida 15 centímetros e transferida para o nosso bloquinho quando o sistema foi liberado. E aí, isso significa que a nossa força de atrito cinético vezes o deslocamento vai ser contra menos a energia potencial inicial. Mas quem é a nossa força de atrito? Se a gente analisar as componentes das forças que atuam no eixo Y, nós temos que as forças que atuam sobre ele é a força normal e a força peso. Como o bloco não se move nesse eixo, naturalmente a força resultante será nula. Então, nós temos que a normal vai ser igual à força peso. Nesse caso, nesse modo, a nossa força de atrito, que é dada pelo coeficiente de atrito vezes a normal, vai ficar como sendo a coeficiente de atrito vezes a força-peso. E assim, a nossa equação vai ficar como sendo o coeficiente de atrito vezes a força-peso vezes o deslocamento. Isso é o nosso trabalho, que vai ser igual a 1 meio de kx quadrado, que é a nossa energia potencial elástica, que vai ficar positivo porque, lembre-se, o valor ali já é negativo, mas lembre-se que, como a mola está comprimida, esse valor inicial da energia potencial é negativo. Então, negativo com negativo fica positivo. Isolando o nosso coeficiente, nós temos que ele é dado pelo quociente entre a constante elástica, o deslocamento de deformidade da mola, o quanto que ela estava deformada elevado ao quadrado, sobre 2 vezes a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o nosso peso da caixa, vezes o deslocamento sofrido por essa caixa. Substituindo os valores, então nós temos a constante elástica, 200 newtons por metro, o quanto que a mola estava comprimida, 15 centímetros ou 0,15 metros, isso elevado ao quadrado, sobre 2 vezes a massa, que é 2 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pelo deslocamento da caixa após perder o contato com a mola, que é de 0,75 metros, que é os nossos 75 centímetros. Resolvendo essa expressão, nós temos que o coeficiente de atrito cinético é de 0,15 adimensionalmente, né? Ele não possui dimensão. Muito bem, pessoal, é isso aí. A questão de número 2, mas até de nível 2, mas até que ela é tranquilinha, não tem muito, digamos assim, muito embaraço, né? Muita coisa para você se embananar aqui. Ela é simplesinha. Até a próxima questão. E como sempre, dúvida, críticas e sugestões, deixa aí na caixa de comentários. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.